Continuação aqui dos vídeos defendendo a fé mariana, né? Maria sempre virgem. Os pais apostólicos, todos unânime, sempre virgem. Antes, durante e depois do parto. Aqui, mais uma tentativa de se provar, mas eles não têm como provar, tanto na escritura e na tradição. Maria teve filhos e filhas com matrimônio com José. Ali as filhas, os filhos são discípulos, são servos e etc, né? Só para dar essa introdução, em 1 Coríntios 15 ali, fala que Cristo apareceu a mais de 500 irmãos. Olha só que interessante. Irmãos em quê? Na fé. Irmãos aonde estão, que se tornaram membro dessa igreja mística. Vamos lá, né? Saúde e pela graça de Deus estamos de volta. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos e eu queria convidá-los a abrir a escritura no capítulo 3 desse Evangelho. E vamos ler do verso 31 até o verso 35. Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 31 a 35. Assim nós prosseguimos a exposição desse Evangelho. Ouçamos a leitura da Palavra de Deus. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Pega o gatinho lá e põe para dentro. Ele respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Oremos, queridos, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão das palavras de Deus. Vamos meditar esse texto. Marcos 3. Aqui, ó. Marcos 3, 31 ao 35. Chegando a sua mãe e seus irmãos, e, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disse-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e te procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E correndo olhar sobre a multidão que estava sentado ao redor dele, disse: Eis que a minha mãe e meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha só que interessante. Agora você pega em Mateus. Quem é? Mateus 13. É o mesmo texto, né? 46, ou Lucas 8, 19, ó. Jesus falava ainda. A multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, esperando do lado de fora, a ocasião de lhe falar, disse alguém: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqui que é o ponto central, que fecha, como diz o Padre Toro, pácata, aqui, ó. E apontando com a mão para os seus discípulos. Acrescentou: Eis aqui minha mãe, meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, os discípulos. Como vocês provam, Zé Roberto, que é os discípulos? Sim, Atos Apóstolos.
1,14. Todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e o irmão dele. Agora cata o versículo 13, ó. Tendo ele entrado no cenáculo, subiu ao quarto de cima, onde costumava permanecer. Era ele, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelador, Judas e o irmão de Tiago. Ó. Esses são os irmãos. Agora você pega aqui em Atos Apóstolos 1,15, ó. Em um daqueles dias, levantou Pedro no meio de seus irmãos. A assembleia reunida, que costumava, deu 120 pessoas. E disse, ó, 120 pessoas. Ali tá os discípulos, Cristo pregando, o povo ouvindo, escutando, e ali tem os discípulos e tem os outros discípulos também que estavam com Maria, que são os irmãos que ouvem a palavra e se converteram para esse ministério. Como, por exemplo, Maria Madalena. Como, por exemplo, a outra Maria, irmã de Lázaro. Ou Salomé, em Marcos 16, 1 e 2. Quem são as irmãs? As discípulas. Marcos 16, ó. 16, 40. Achava-se ali também umas mulheres observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, mãe de Tiago menor, e de José e Salomé. Olha só. Os irmãos, as irmãs são discípulas. Mas vamos lá, né? Espírito Santo para a compreensão das palavras de Deus. 2 Coríntios 11, 4, irão pregar vários dias em frente, que é outro espírito. Então, tá pedindo unção pelo... Não é o Espírito Santo, é outro espírito, porque vai falar mal da igreja, vai falar mal da esposa do Senhor. O Espírito Santo, o único foco do Espírito Santo é edificar a igreja. O Espírito Santo não habita em corpo amputado da cabeça e do corpo místico, certo? Mas vamos lá. Ó Deus, pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza pela Escritura na compreensão daquilo que foi revelado aqui. Os princípios que se aplicam, Senhor, a nós hoje e de que maneira nós devemos nos relacionar contigo à luz desse Deus aqui nesse mundo. Deus nos fez em família. A origem do poder de Jesus está aí na perícope anterior, no capítulo 3, de 20 até 30. A discussão surgiu porque os escribas e fariseus, inimigos de Jesus, precisavam dar uma explicação para o fato de que ele tinha poder para curar doentes e expelir demônios. Mas como é que um homem que quebrava o sábado, um homem que, sociedade ocidental moderna, eles que nos seguem pela internet, para que onde estejam, Senhor, essa palavra possa abençoá-los. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, família é um dos dons mais preciosos que Deus nos deu aqui nesse mundo. Deus nos fez em família local. Nós lemos isso aí no verso amando. A reação de Jesus e a resposta de Jesus certamente deve ter chocado algumas pessoas, mas acabou se tornando a base de um dos ensinos mais preciosos para nós a respeito da nossa identidade e da nossa verdadeira família. E vamos então tentar entender o texto e as suas aplicações para nós hoje. Primeiro, como nós já dissemos, a família de Jesus resolveu vir buscá-lo, ainda que a força, e levá-lo para casa, né? Diz aí o verso 20, se a gente voltar um pouquinho. Voltando, até agora não provou nada, mas vamos lá. Que Jesus foi para casa e, não obstante, a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podia comer. Essa casa não é dita de quem é, talvez a casa de Pedro, e era na cidade de Cafarnaum, que era a base da obra missionária de Jesus. Ele ficava sediado em Cafarnaum e de lá ele fazia algumas viagens missionárias para as aldeias vizinhas. E foi nessa casa, então, que começou a polêmica com os fariseus. Tinha muita gente, diz aí o texto, que tinha gente, o verso 32, se vocês seguem, muita gente estava sentada ao redor de Jesus. Tinha gente fora, tinha gente dentro, era um verdadeiro evento na cidade de Cafarnaum.
Jesus tinha curado muita gente, expelido muitos demônios. Os seus discípulos estavam dentro da casa, cercando numa roda. Ô, pastor, até agora você não prova. Eu quero que você me prove na Bíblia quem são os irmãos de Jesus com José, ou Maria com José, certo? Se Maria teve filhos e filhas com José, eu quero o nome deles na Bíblia. A gente já sabemos que eles fez milagres, prodígio, Cafarnaúns, corria para todo canto fazendo milagres e prodígio. Eu quero saber na Bíblia quem são os nomes dos filhos de Maria e as irmãs de Jesus. É isso, o tema é sobre isso. Os fariseus estavam ali próximos também, quando então a família de Jesus chega para tirá-lo à força. Como nós já dissemos, o objetivo eles vieram porque diziam que Jesus estava fora de si. Algumas pessoas lendo o texto ficam pensando, não, eles foram procurar Jesus, tirar Jesus de lá para salvar. Apocalipse, Tiago, irmão de Jesus, vai se converter depois e se torna o líder da igreja de Jerusalém e é quem escreveu a carta a Tiago, que nós temos o Novo Testamento. Mas a essa, se Jesus vira a mãe, né, de repente diz, mamãe está aqui, vem me buscar. Então ele abandonaria aquela confusão toda, aquela muvuca toda, não é? Ia para casa com mamãe para descansar. De qualquer forma, Maria estava... Finalizar esse vídeo aqui, que ele não provou nada por enquanto. É simples, cara. Essa tentativa louca, distorcida, esse desespero protestante para se provar que Maria é virgem, para provar que Maria não é sempre virgem, perpétua Virgem Maria. Irmão, a fé mariana, ela contribui para nós católicos chegar à santidade, chegar até o Filho. Porque ali em Atos Apóstolos 14, os discípulos, os irmãos de Jesus estavam ali reunidos com ela, que são os apóstolos. Por que isso? Como vamos chegar à verdadeira perfeição? Se inspirando nela. Porque ela é virgem, porque ela foi agraciada, ela deu a luz ao perfeito, porque ela é perfeita. Ela deu a luz àquele que é imaculado, porque ela é imaculada, conhece o fruto pela árvore. José não teve filhos, porque não tem analogia de José aqui, ó. Se você pegar em Mateus 1 ou Marcos 3, aqui, ó. Você pega ali do 13 em diante, ó. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou ele assim gerou a Oza gerou Sadoc gerou Aquim gerou Eliúde gerou Elisá gerou Matã gerou Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Cadê a genealogia de São José? São José gerou fulano, São José gerou ciclano, essa é a descendência de São José, tal, etc. Não tem, cara. Esse texto aqui dos Mateus 13, Marcos 3, Lucas, aqui ó, Lucas 8, irmão, aqui não prova nada, cara, que são irmãos de Jesus. Quem mais obedeceu? Maria. E Jesus apontando o dedo para os seus discípulos. Porque eles abandonaram tudo e seguiram o Senhor Jesus Cristo. As mulheres abandonaram tudo e seguiram o Senhor Jesus Cristo. E tanto que, se você for prestar atenção, em João 25, ou 19, 25, ó, junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse: aí sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Eu amo esse termo mulher, cara, porque já me mostra a prefiguração de Nossa Senhora. Depois disso, o discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou para sua casa. Cadê os filhos? Cadê as filhas? Como vai dizer aqui em Marcos 3 que ele usou? 3. Aqui, ó.
Aqui, ó. Chegaram a sua mãe e seus irmãos, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Cadê? Cadê? Os irmãos de Jesus lá na cruz do Calvário. Cadê os irmãos do Senhor Jesus Cristo, o pastor Augusto Lema, levando ela para a sua casa? Cadê as irmãs? Cadê o Tiago? O José? E Simão? E as irmãs, para levar ela para a sua casa, só foi o discípulo amado, levou ela para a sua casa. Então, só com esse texto aqui, já não tem brecha nenhuma. Aquele texto que fala, Mateus 13, ou Marcos 3, Lucas 8, são discípulos. Se você for pegar aqui em Atos, em João 20, 17, ó, disse Jesus, não me retenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhe, subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha só. Tanto aqui você pega em Atos Apóstolos 1:14, Atos Apóstolos 1:13, quem está ali? Os discípulos. Em Atos Apóstolos 1:15, 120 pessoas reunidas, 120 irmãos reunidos ali, são todos filhos de Maria com José. Se for pegar esse termo, visão protestante, Maria deu à luz a 120 irmãos, 1 Coríntios 15 ali, apareceu mais de 500 irmãos, são tudo filhos de Maria. Ali em Marcos 3, o Marcos 6:3, tem 6 pessoas ali, Maria deu à luz a 6 irmãos para Jesus, com relação com José. E José não era viúvo, não era de outro casamento. Tanto se você, quando ele foi para o deserto, foi Maria e José Jesus, fugir de Herodes, certo? E em Lucas 2 ali, Cristo está ali no templo, Maria fica aflita, Maria e José ficam procurando Jesus. Cadê os irmãos também? Não tem. Então, essa tentativa desespero protestante, que eu chamo assim, desespero, para tentar provar, para tirar a Maria sempre virgem, isso é tática, malícia de Satanás, para difamar Nossa Senhora, para perseguir a mulher. E os descendentes da mulher, Apocalipse 12:17, Apocalipse 12:15, 16, Apocalipse 12:4, Satanás deteve-se diante da mulher, que iria dar luz a Emanuel, Isaías 7:14. Deu luz, se cumpriu, eis que o Senhor vos dará um sinal, Apocalipse 12:1. Que sinal é esse? O Emanuel no ventre, dentro da nova arca da aliança. Os pais apostólicos, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Cirilo, Santo Epifânio, todos são unânimes. Maria sempre virgem, antes, durante e depois. Ezequiel 44:2, prefiguração da virgindade de Maria. Em João 20, versículo 19, João 20, versículo 26. Do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu, sem abrir a porta, permaneceu fechado. Prefiguração da Virgem Maria. Porque se José tocasse na Arca da Aliança, é morte. Quem toca na Arca da Aliança é morte, porque ela é a presença do Shekinah vivo. Ali, quando Deus pousou ali no Monte Horebe, no Monte Sinai ali, tremia, cara. Imagina, só com a presença de Deus. Imagina, esse Deus que se fez carne, se fez verbo no ventre de Nossa Senhora. Que interessante. Ali, quando o anjo aparece a Moisés ali na sarça ardente ali, tira a sandália, porque o lugar que está é um lugar santo. O fogo ali queimava, não se consumia. Esse fogo é o Espírito Santo sobre Maria. Por isso que ela foi cheia do Espírito Santo. Simples, cara. Salve Maria, eu sou missionário Roberto. E não provou nada. Esses versículos aqui não provam nada. Nada, nada. Salve Maria.